Boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião aqui da Igreja Batista do Prado, começando mais um ano junto com vocês. Que desde já Deus te abençoe, te acompanhe e fale com você nessa noite ou no momento que você estiver assistindo esse nosso encontro, e que também seja um tempo de culto para você e para sua família, tá bom? Vamos aproveitar, vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, que bom é poder começar mais um ano e começar mais um encontro nosso, relembrando o Teu amor, relembrando a Tua bondade, relembrando que, assim como cada manhã as Suas misericórdias se renovam, também a cada ano as Suas misericórdias abundam sobre nós, isso é um privilégio. Queremos também que o Senhor nos acompanhe, nos reencantando com a história da Tua vida e como ela pode nos inspirar a viver próximos do Teu Pai, que também se tornou nosso Pai por Teu meio. Nos abra o coração e que a nossa boca também se abra agora, trazendo todas as gratidões que nós trazemos conosco e que se tornem louvor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos uma leitura do Salmo 146, do verso 5 até o 10. Salmo 146. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome.
habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. E o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. E ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar. Amém. O nosso louvor, ele flui do que a gente vai vendo Deus fazendo na nossa família, no nosso meio. E é um privilégio que a gente pode se reunir aqui e ter as palavras dadas, as orações dadas para transformar essa gratidão em louvor, não é verdade? Mas uma leitura bíblica para o dia de hoje. Nós vamos começar uma série agora, passado o tempo de Natal. Nós estamos aos poucos colocando um pouco mais essa ideia de um calendário chamado calendário litúrgico da igreja, ou seja, de lembrar os momentos da vida de Jesus, de alguns feriados também que relembram a narrativa bíblica. E hoje nós, terminando o tempo do Natal, hoje é um domingo de transição para uma época chamada Epifania, a época em que Jesus é apresentado ao mundo. Jesus é visto publicamente, não só no templo, visitado pelos Reis Magos, também na sua casa, mas também o batismo de Jesus. Então agora nós vamos lembrar a obra de Jesus nos próximos meses com o Evangelho de Marcos. Então uma leitura que nós vamos fazer para lembrar o que Jesus fez por nós, de Efésios capítulo 1, do versículo 3 a 12. Efésios 1, do 3 a 12, acompanhem comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Nele, em Jesus, temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele todos fomos também chamados, escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja só que maravilha a gente ouvir do plano de Deus para me resgatar, para te resgatar por meio de Jesus. E ele revelar isso para a gente, nós sabermos disso. Então,
Que isso agora acolha a gente nesse momento, pra gente cantar também pra esse Deus que é supremo, que é rei, que tem os seus propósitos no mundo, mas esses propósitos não são só dele demonstrar que ele é mais poderoso do que nós, pra ele humilhar aqueles que ele quer, mas é para que também que Deus ele tem um propósito benevolente de nos atrair a ele por meio de Jesus, nos tornar filhos. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus supremo, e nós vamos cantar isso agora. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Vamos no comecinho mais uma vez. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, que nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém? Vamos orar? Baixa sua cabeça. Obrigado, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor revelou para nós por meio de Jesus, o teu Filho, aquele separado para ser o Messias, o Cristo que ia mudar a história e que ia mudar a história por amor por nós, Deus. Isso é um privilégio. Nós te amamos e te agradecemos e reconhecemos que o Senhor tem planos maravilhosos para nós, não só para a nossa salvação e para a vida futura, mas também no nosso dia a dia. O Senhor nos guia, o Senhor nos acompanha. Isso é um privilégio, Deus. Nós também queremos lembrar, Deus, de abrir diante de Ti os nossos corações, os nossos erros, limitações, quando pensamos, falamos, agimos de maneira que Te desagrada, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ouve as nossas confissões e ouve, Deus, para que o Senhor nos ponha a Tua mão de graça e de perdão para nos permitir recomeçar. Por favor. Também queremos lembrar de pedir, Deus, por todos aqueles na nossa comunidade que estejam doentes, enfrentando perdas na família, ou mesmo com coronavírus ou outras doenças. Tem misericórdia desses, Deus. Também quero pedir para que o Senhor nos honre mais um ano, nos acompanhando e nos dando sabedoria, nos dando discernimento para onde o Senhor quer nos levar, ó Deus. Por último, também pedimos agora que o Senhor nos abra o coração e o entendimento para receber a Tua Palavra, o estudo realmente que seja algo rico e transformador, e nos dê o desafio, o alimento para a semana, Deus. Te pedimos isso e somos gratos pelo Teu imenso amor. Amém. Bom, pessoal, agora nós vamos para um tempo de estudo. Você deve ter notado também que nós estamos num lugar diferente hoje. Nós vamos agora para um outro lugar com o nosso estudo, que também seja algo muito, muito valioso para você, para sua família. E abra o seu coração, tá bom? Até mais, até depois. Uma cordial boa noite a todos. É um prazer poder estar com vocês aqui nesse tempo de pandemia e iniciar essa série de reflexões que vocês se propuseram sobre o Evangelho de Marcos. Eu queria iniciar com uma pergunta. Você já recebeu uma boa notícia?
uma notícia que realmente é boa. No mundo em que nós vivemos, as más notícias dominam as manchetes. Boas notícias são raras, justamente porque elas não atraem ninguém. E mesmo as boas notícias que a gente ouve, elas sempre têm um sabor amargo para muitos, porque, por exemplo, nos nossos dias a conversa está sobre a vacina. A vacina é a boa notícia. Mas se omite que essa boa notícia vai chegar tarde para muitos ainda. Então a pergunta que eu volto a fazer é se realmente você já recebeu uma notícia que é realmente boa, que não tem nenhuma sombra de tristeza ou de frustração. Para encurtar a conversa, eu devo dizer que só existe uma notícia boa que realmente tem este perfil, que não tem nenhuma sombra de tristeza, de decepção. E essa boa notícia é Jesus Cristo. Por isso eu quero falar com vocês sobre o Evangelho de Marcos, a maneira como ele olha e fala dessa boa notícia. Nós abrimos o Evangelho de Marcos no primeiro capítulo e lá nós lemos princípio da boa notícia de Jesus, o ungido, o Filho de Deus. Eu sei que na sua Bíblia não está traduzido assim. Lá diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso lamentavelmente é um hábito das traduções de Bíblia, de transliterar palavras gregas para o português e com isso ter o efeito de que um leitor normal não entenda o que está escrito aí. Mas se a gente traduzir a palavra Cristo e Evangelho, então a gente tem que traduzir assim, princípio da boa notícia de Jesus, o ungido, o Filho de Deus. Para nós, é muito difícil entender o que Marcos quis dizer quando ele falou que Jesus Cristo é uma boa notícia. Para entender isso, nós precisamos nos colocar de volta nos tempos bíblicos e tentar imaginar como é que circulavam as notícias naquele tempo. Nós que vivemos nas notícias em tempo real, não podemos imaginar quanto esforço, quanta energia precisava ser gasta para trazer uma notícia nos tempos antigos. E por isso eu quero contar uma história que nos ajuda a entender o que Marcos quis dizer quando ele emprega a palavra evangelho para falar de Jesus. Eu preciso contar a história da maratona. O historiador grego Heródoto nos conta a história da primeira tentativa dos persas de conquistar a Grécia. O imperador Dario, no ano de 490 a.C., tentou conquistar a Grécia e cruzou o Bósforo. É aquele estreito que fica entre a Turquia e a Grécia, onde hoje fica a cidade de Istambul. Essa travessia foi complicada porque quando ele tinha construído uma ponte sobre barcaças, veio uma tempestade e destruiu a ponte. E Dario mandou açoitar o mar para castigá-lo pela tempestade que tinha causado. Mas ele conseguiu levar suas imensas tropas para o lado grego e na planície de Marathon ocorreu o embate entre a supremacia de tropas persas contra os gregos. E os gregos venceram essa batalha por sua técnica militar mais acurada. E, vencida a batalha, um soldado chamado
Fidípedes correu os 42 quilômetros até Atenas, a fim de anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. E assim surgiu a famosa corrida que é repetida em todos os Jogos Olímpicos e em muitos outros lugares todos os anos. O homem correu 42 quilômetros para anunciar em Atenas: os inimigos estão derrotados. Certamente foi uma boa notícia para Atenas, mesmo que ela não deixou de ter uma sombra de dor para aquelas mulheres e crianças que perderam seus maridos e seus pais naquela batalha. Então, quando Marcos descreve a sua narrativa e começa afirmando que Jesus é uma boa notícia, ele está dizendo que ele traz uma notícia que é 100% boa, na qual não há nenhuma sombra de frustração, de decepção e de tristeza. Ele diz mais: essa boa notícia é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E essa pessoa tem um nome programático, porque Jesus é um nome que significa Deus conosco. A boa notícia é que neste homem de Nazaré, Deus vem para junto de nós. Jesus traz a presença irrestrita de Deus para a humanidade. É importante a gente observar isso. Jesus não trouxe uma religião. O que é uma religião? Uma religião é uma tentativa do ser humano de chegar perto de Deus. Mas a boa notícia que o Evangelho de Marcos anuncia é que em Jesus o Deus eterno, Criador, vem para perto e para junto de nós. E Marcos, ele descreve esse Jesus, essa pessoa, com dois adendos, com duas explicações. Primeiro ele diz, Jesus, o ungido. Para nós, a palavra Cristo já virou sobrenome, o que nunca foi. Cristo é, em grego, a palavra para o hebraico Messias, então é um título. Jesus, o ungido, o escolhido de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. E Marcos logo fundamenta essa menção de que Jesus é o ungido, citando mais adiante no primeiro capítulo o profeta Isaías. Ele diz assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para ele. Esse anúncio do profeta Isaías havia sido feito uns 600 anos antes. E Marcos diz que essa profecia se cumpriu no tempo presente. E é por isso que ele narra, assim, telegraficamente, algo a respeito de João Batista. Ele diz assim, assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me
e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Marcos está dizendo, em João Batista se cumpriu essa profecia de 600 anos atrás. E esse cumprimento da profecia era visível nos hábitos de João Batista, porque ele se vestia e se alimentava como Elias o fizera 900 anos antes. Então esse João Batista, este pregador no deserto, junto à margem do Rio Jordão, era justamente aquele que preparava o caminho do ungido de Deus. E essa preparação consistia, uma vez, chamando as pessoas ao arrependimento, a dar meia volta de sua vida de rebeldia contra Deus, e de serem batizados por João Batista. Entendamos bem que Marcos não está se referindo a uma cerimônia aplaudida, mas o batismo no Novo Testamento tem uma conexão muito próxima com a morte. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo explica que no batismo nós fomos afogados e o nosso pecado, o nosso eu, foi afogado na morte com Cristo. Então, o gesto do batismo, o significado do batismo de João Batista era o afogamento do eu. As pessoas reconheciam o seu pecado e eram imersas por João Batista na água para sinalizar: a minha vontade própria está sendo afogada. E aí João Batista, ele anuncia algo que ele não pode fazer, que só aquele que viria depois dele pode fazer. É de imergir essas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e sinalizaram a morte do seu eu, imergir essas pessoas no Espírito de Deus. E por isso João diz que depois dele virá alguém maior do que ele. E que este maior, que era maior, Jesus, iria imergir as pessoas no Espírito de Deus. Isso significa gerar neles uma novidade de vida. Então, a primeira descrição mais detalhada de quem é esse Jesus, que é a boa notícia, ele é o ungido de Deus. Mas logo, João acrescenta mais uma definição. E ele diz, ele é o Filho de Deus. Como é que Marcos sabe que Jesus é o Filho de Deus? Jesus não se autodesignou Filho de Deus, mas ele foi revelado Filho de Deus. Por isso, Marcos continua narrando também telegraficamente o batismo de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus é o Filho de Deus, não porque ele disse sê-lo, mas porque Deus o confirmou, Deus o revelou como tal. E é por isso que no batismo de Jesus, o Espírito de Deus repousou sobre ele. Na pessoa de Jesus, o próprio Deus está presente em nosso meio. Essa é a revelação que Deus faz. Mas Marcos ainda continua, que esta designação, esta afirmação divina, ela foi comprovada. E por quem? Ela foi comprovada pela concorrência. Você sabe que no mercado,
aí fora, a crítica mais dura de um produto vem da concorrência. Eu me lembro uma vez, eu estive numa exposição de automóveis e eu vi um BMW muito bonito exposto lá. Eu parei do lado, como eu estava de terno e gravata, acharam que eu tivesse dinheiro e me fizeram sentar dentro daquele carro. E quando eu desembarquei, eu perguntei, esse carro aqui, assim, qual é a diferença dele para aquela Mercedes que está lá do outro lado? E o vendedor tinha uma lista de defeitos daquela Mercedes. Depois eu fui lá na Mercedes e fiz a mesma pergunta para o vendedor da Mercedes. Como ele me tinha visto embarcar no BMW, ele me deixou sentar também dentro da Mercedes. E ele teve a mesma lista de defeitos do BMW. Por isso, Deus permitiu que seu filho fosse testado pela concorrência, pelo diabo. E Marcos continua dizendo, logo após o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviram. Ele é o Filho de Deus. Realmente. É o novo Adão. É a pessoa humana totalmente consagrada e dedicada a Deus. Então, Jesus é essa boa notícia. É o ungido de Deus, é este enviado de Deus para a redenção da humanidade e, ao mesmo tempo, é o Filho de Deus revelado pelo próprio Deus. E qual é a boa mensagem que está vinculada à pessoa de Jesus? A boa mensagem vinculada à pessoa de Jesus é o assunto de todo o Evangelho de Marcos. Se nós olharmos para o Evangelho de Marcos como um todo, nós podemos perceber que com essa pequena introdução, Marcos descortina quatro blocos ou 4 passos importantes. Ele começa do capítulo 1 até o capítulo 9 a descrever o ministério de Jesus na Galileia. No capítulo 10, ele descreve a caminhada de Jesus da Galileia para Jerusalém. No capítulo 11 até 13, ele descreve os acontecimentos da chegada de Jesus em Jerusalém e o que aconteceu nesses dias lá. E por fim, no capítulo 14 a 16, ele descreve a morte e ressurreição de Jesus. Nesse slide eu pus em degradê a sequência em que esses 4 blocos se sucedem. No final do primeiro bloco, no capítulo 8 e 9, nós temos em cada capítulo um anúncio da paixão. Isso deixa claro que tudo o que aconteceu na Galileia já rumava para esse sofrimento de Jesus. No capítulo 10, que é a caminhada para Jerusalém, também tem um anúncio da paixão e mostra que Jesus não foi por engano para Jerusalém, mas que ele foi propositalmente para Jerusalém. E depois vem os acontecimentos da última semana da vida de Jesus, tanto em Jerusalém como sua paixão e morte. Então nós percebemos que todo o desenrolar da narrativa foca a paixão e ressurreição. A boa notícia que Marcos quer nos trazer é que Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, veio a nós para morrer por nós na cruz e derrotar a morte e o pecado e ressuscitar para a novidade de vida e inaugurar o reino de Deus em plenitude. Se você
olhar para o Evangelho de Marcos com atenção, você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 10 aborda um período de mais ou menos 3 anos. Quer dizer, 62% do Evangelho abordam o ministério de 3 anos, mais ou menos. Mas 42%, os últimos 6 capítulos, descrevem uma única semana. Por isso você já pode perceber que o foco, a importância, o centro da mensagem se encontra ali. O que Marcos quer compartilhar conosco é justamente isto. A boa notícia de que em Jesus, Deus opera em nosso mundo a vitória sobre o pecado, sobre a nossa resistência e rebelião contra Deus e sobre a morte. E tudo isso ele já diz no primeiro versículo. Princípio das boas notícias de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a boa notícia que Marcos traz na primeira frase, de modo sintético, e que ele vai desenvolvendo, vai narrando no decorrer do seu Evangelho, que vocês vão estudando assim, passo a passo, nas próximas semanas. Eu quero encerrar com um desafio. Se aquele soldado grego correu 42 quilômetros para anunciar a boa notícia em Atenas e depois cair morto por uma vitória transitória, nós poderíamos deixar de compartilhar esta boa notícia, que é eterna, com as pessoas à nossa volta que vivem angustiadas e desesperadas, com a morte que nos ronda e que faz emergir as lembranças de culpas passadas. Soube ontem de uma pessoa que foi visitar alguém que conhecia, que em 2 meses perdeu 5 familiares para a Covid. E essa pessoa ficou totalmente transtornada. É doloroso, é muito doloroso experimentar a morte de perto, como em nossos dias muitos estão experimentando. Mas experimentar essa morte sem ter ouvido a boa notícia de que Jesus venceu a morte e que Ele venceu também a culpa que gera a morte, a maldade que origina a morte, é a pior de todas as tristezas. E se nós, que conhecemos essa boa notícia, que já experimentamos, que nos arrependemos dos nossos pecados e permitimos que fôssemos imersos na água, afogados na água do batismo em nosso eu e ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus para a nova vida com Cristo, nós não podemos deixar de anunciar esta boa nova. O meu desejo de coração é que esse estudo do Evangelho de Marcos nos encoraje a sermos testemunhas desta boa nova, do ungido de Deus, do seu Filho amado. Senhor amado, guia-nos com tua boa notícia pelo nosso dia a dia. Faze-nos perceber as pessoas ansiosas, atormentadas, sem rumo, que preambulam, que vivem à nossa volta. Conceda, Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê as palavras certas na hora certa e a ousadia de falar com clareza do Teu amor e da Tua graça. Amém.
vida, que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor de gratidão por tua vida em minha vida, em tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Estamos chegando, gente, no fim do nosso tempo de culto. Espero que Deus tenha falado com você, que você tenha conseguido também abrir o seu coração diante dele. Sempre uma coisa muito boa. Não só para nós, mas também porque a gente sabe que ele é digno de glória, né? E de certa forma a gente vai se redirecionando com o que a gente ouve, com o que a gente canta, para que essa semana ele nos guie mais uma vez. Amém? Bom, estamos no fim, temos alguns avisos. O João também está aqui comigo. O João é sempre o fiel escudeiro das transmissões da igreja. Nós não vamos ter âncora essa semana. Nós tivemos o último agora na semana passada, certo? E vamos ter um tempo de recesso para o Elcio ter um descanso, para que a gente também tenha um tempo agora em família, descanso, talvez em viagem a gente não consiga dar tanta atenção. Mas dentro de algumas semanas a gente vai retornar, a gente avisa com certeza por meio do WhatsApp e das redes sociais da igreja quando a gente vai voltar, tá bom? As nossas transmissões também de jovens e também a IBD, então, obrigado, João. Então, com o nosso intervalo, estão suspensos por um tempo, mas em breve a gente planeja voltar com todas essas atividades. Provavelmente mais ali para o mês de fevereiro. Por enquanto estamos com tempo de culto. Então, sendo que o culto é o momento que você vai estar dedicando, é o tempo voltado para participar aqui com a gente, separe esse tempo. Mesmo que você esteja viajando, talvez você esteja assistindo de outro lugar, de outra cidade que não é aqui Curitiba, mas tente separar esse momento para você e a sua família, a gente tentar cultuar Deus juntos e realmente ser guiados por Ele. Tá bom? Acho que é isso. Mais alguma coisa? É isso. Não. Pessoal, então vamos orar e receber a bênção e seguir para onde Deus nos mandar? Vamos lá. Obrigado, Jesus, por esse tempo. O Senhor sabe como a gente fica com a distância, mesmo sem saber quando isso vai acabar, quando a gente vai voltar. Mas obrigado porque a gente tem tecnologia para a gente poder estar em contato com outros que a gente ama tanto e principalmente por estar em contato contigo e ouvir o Senhor. Isso é um privilégio. Queremos também pedir que esses estudos de Marcos venham a calar fundo no meu coração, no coração de cada um que está aqui, que sejamos lembrados de aplicar e de viver isso ao longo da nossa semana. Em teu nome que nós lhe pedimos isso. Amém. Então agora receba essa bênção. Filho, filha de Deus, que o Pai de Jesus Cristo, aquele que enviou Ele ao mundo, para que Ele mostrasse o caminho para nós, como um rei que não vem mostrar o seu poder por meio de truculência, de violência, de dureza, mas Ele vem mostrar por meio de sacrifício, por meio de submissão à vontade do Pai. Que o Pai de Jesus Cristo te dê o privilégio nessa semana de segui-lo, que te dê a direção onde houver dúvida, que te dê amor onde houver dificuldade de amar, e que Ele te dê também, principalmente, a possibilidade de, pelo Espírito, obedecer à voz dEle. Portanto, vá em paz, ou fique em paz, também onde você estiver. Tá bom? Deus te abençoe e nos vemos semana que vem. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.